Muito bem, líderes, o treinamento de hoje irá abordar diversos assuntos de bem-estar e autossuficiência e teremos o seguinte roteiro de palestrantes. Primeiramente, o irmão Agemiro Barroso, que é o gerente de bem-estar e autossuficiência na região da Bahia. Depois eu irei falar, após o que o irmão Ivan Tramontina, que é o gerente de serviços familiares, e finalizando o irmão Carlos Games, que é o responsável por todas as iniciativas de educação no Brasil, incluindo o Fundo Perpétuo de Educação e o Edux. No final dessas palestras, teremos uma sessão. Linhares, dá uma olhadinha no seu áudio, por favor, que paramos de ouvi-lo. Não está me ouvindo? Estamos te ouvindo agora. Aquele final que você disse, no final, repete aí, Linhares, ficou mudo para todo mundo, por favor. No final, nós teremos uma sessão de perguntas, e vocês podem fazer essas perguntas através do chat. Agemiro, o tempo é seu. Obrigado, Linhares, obrigado pela oportunidade de estar aqui com os nossos novos líderes e poder passar um pouco aqui do nosso conhecimento e é uma oportunidade também de aprendermos juntos, né? Recentemente, nós passamos por uma mudança no manual de instruções da igreja e esse treinamento que eu vou apresentar aqui para vocês hoje já está baseado nesse novo manual, né? Já praticamente 100% dele está traduzido. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês agora, tá certo? Tudo bem? Tudo bem. Irmão Perdigão, está vendo aí a tela inteira? Perfeito. Ok. Então, nós vamos, na verdade, falar um pouquinho sobre prover a maneira do Senhor, que é cuidar dos pobres e necessitados. Muito bem, irmãos. Esse pensamento, utilizando uma escritura do presidente Nelson, diz o seguinte: nos esforçamos para viver os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, conforme registrado em Mateus 25. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede, destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Quando o fizestes a um destes, meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, baseado nessas escrituras e baseado nos ensinamentos dos profetas vivos hoje em dia, o programa de bem-estar e autossuficiência, ele existe para cuidar dos necessitados. O presidente, na época, conselheiro na primeira presidência, Elder Uchtdorf, ele disse: às vezes consideramos o bem-estar simplesmente outro tópico do Evangelho, um dos muitos ramos da árvore do Evangelho. Mas este trabalho não é apenas mais um item da lista de programas da igreja. É o ponto central de nossa doutrina, é a essência de nossa religião. Então, este programa, programa de bem-estar e autossuficiência, é o ponto central de nossa religião. Cuidar dos necessitados é a essência da nossa religião. Então, a igreja, ela trabalha nessas 4 áreas. Obviamente que aqui, nosso treinamento está focado aqui em cuidar dos pobres e dos necessitados, como parte da quádruple missão da igreja. Então, prover a maneira do Senhor. Vamos entender um pouquinho sobre isso, né? E aí, utilizando, obviamente, como eu disse, o manual. Os membros da igreja fazem convênio de carregar os fardos uns dos outros, chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo, conforme Mosias 18, de 8 a 9. Cuidar daqueles que têm necessidades materiais é parte da obra de salvação. De salvação e exaltação. Essa responsabilidade se aplica a todos os membros da igreja, ao ministrarem uns aos outros. Então, quando eu estou ministrando, como membros da igreja, quando nós estamos ministrando, nós estamos cuidando dos outros. E em muitas dessas ocasiões, nós podemos levantar necessidades que precisam ser atendidas e que precisam ser supridas. Então, é parte do nosso papel como membros da igreja, é parte do nosso papel como irmãos e irmãs ministradores. Então,
E também nós fazemos parte daquilo que nós chamamos de armazém do Senhor, né? Vamos entender um pouquinho esse conceito de armazém do Senhor. O Salvador ensinou: dende seus bens aos pobres, e eles serão entregues ao bispo, e serão guardados em meu armazém, para dar aos pobres e necessitados. Doutrina e Convênios 42, 31, 34. Todos os recursos disponíveis para que a igreja auxilie aos que necessitam de ajuda material são chamados de o armazém do Senhor. Está lá em Doutrina e Convênios 82, 18 e 19. Esses recursos incluem as ofertas que os membros fazem de tempo, talento, compaixão, materiais e recursos financeiros para ajudar os necessitados. Então, o conceito do armazém do Senhor, ele é baseado naquilo que os membros da Igreja de Cristo têm para oferecer. Então, quando a gente fala o armazém do bispo, né, esse termo, o armazém do bispo, o que é o armazém do bispo? São os membros com seu tempo, com seus talentos, né, com a compaixão e até mesmo com os recursos materiais que esses membros possuem. Conhecimento, todas essas coisas, elas compõem o armazém do Senhor. E através delas, as necessidades das pessoas são atendidas. Muitos de nós já tivemos oportunidade de servir, de doar o nosso tempo, né? Eu já participei, muitos de vocês aqui, acho que todos já participaram de algum projeto, né, para ajudar alguém numa casa, numa reforma, e isso é a utilização do armazém do Senhor. Ou seja, nós estamos fazendo ou estamos aplicando aquilo que o Senhor espera que façamos. E quando o bispo precisa, ele recorre a esse armazém. E nós fazemos parte desse armazém do Senhor. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre a lei do jejum, que é um dos recursos que o Senhor utiliza nesse armazém. Então, vamos entender um pouquinho do que está lá em Isaías 58. Definição de jejum, nos versículos 6 e 7. Porventura, não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as cordas do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo, ou seja, liberdade. Não é esse o jejum que o Senhor quer, um jejum de liberdade, que solte, né, que liberte as pessoas que estão presas, muitas vezes na pobreza, na miséria. Então, porventura, no versículo 7, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, os desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas da tua carne? Então, essa é outra definição do jejum. Repartir o pão com o faminto. E o Senhor sabe muito bem como fazer isso. E por isso ele estabeleceu essa lei. E aí, a promessa, nos versículos de 8 a 10. E eu amo essa promessa. E então romperá a tua luz, como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que promessa, irmãos. Ter o Senhor a nossa retaguarda, a justiça de Deus ia diante da nossa face. Que promessa incrível. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E no versículo 10, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Que promessas grandiosas nós temos pelo simples fato de cumprirmos e obedecermos à lei do Senhor, à lei do jejum. Quem é abençoado? Eu sou abençoado quando jejuo. E aquele que necessita, que pode em algum momento, pode ser até eu mesmo, também será abençoado. Então, ambos são aquele que doa e aquele que recebe. Essas são as promessas da lei. A oferta de jejum é uma doação para ajudar os necessitados. Quando os membros jejuam, pede-se que doem para a igreja uma oferta de jejum que seja pelo menos igual ao valor do alimento que deixaram de ingerir. Os membros são incentivados a ser generosos e a doar mais do que o valor de 2 refeições, se puderem. Então, como líderes, nós precisamos ensinar as pessoas de que elas precisam ser generosas em suas ofertas. Né? Se, obviamente,
o mínimo são aquelas 2 refeições. Mas se pudermos ser generosos, se pudermos contribuir com mais, nós devemos fazê-lo. E nós, como líderes, como bispos, como presidentes de estaca, como presidência de estaca, nós precisamos ensinar esse princípio. Então, vamos entender aqui um pouquinho as responsabilidades. Então, vamos começar com o bispo. O bispo, ele tem um encargo divino de buscar os pobres e cuidar deles. Está lá em Doutrina e Convênios 84, 112, pode consultar lá depois. Outros que têm papel importante em ajudar o bispo nessa responsabilidade incluem. Então, veja, o bispo ele não está sozinho nessa responsabilidade. Tem pessoas que o auxiliam, tem pessoas que precisam estar do lado dele nessa tarefa árdua, porque não é somente cuidar daqueles que vêm, mas nós precisamos ir buscar, nós precisamos identificar. Então, quem é que pode ajudar o bispo nessa tarefa? Os ministradores e as ministradoras, presidente da Sociedade de Socorro e do Quórum de Elders, os conselheiros do bispo, outros membros do conselho da ala. E o bispo, ele analisa pessoalmente os planos de autossuficiência dos membros e indica outros líderes da ala para acompanhar esses planos necessários. Então, muitas vezes, os líderes, o presidente do quórum, o presidente da Sociedade de Socorro, identificou a necessidade de uma família, ajudou a família a preencher o plano de autossuficiência, porque a responsabilidade de preencher um plano de autossuficiência é da família, é do indivíduo. O presidente do quórum pode auxiliar, o presidente da Sociedade de Socorro pode auxiliar, os ministradores podem auxiliar, mas a responsabilidade primeira e principal é do próprio membro necessitado, é da própria família. Então, cabe ao bispo analisar estes planos. E se houver necessidade, e se houver um caso que precise utilizar os recursos do fundo de jejum, o bispo, como juiz de Israel, vai julgar aquele caso e vai decidir como utilizar o fundo de jejum para ajudar aquele indivíduo ou aquela família. Os presidentes de estaca. O presidente de estaca e seus conselheiros lideram o trabalho de administração aos que têm necessidades materiais e emocionais de identificar a autossuficiência. A presidência da Sociedade de Socorro da estaca, os sumos conselheiros e outros membros do conselho da estaca também auxilia o presidente da estaca nessa tarefa. Então, vamos ver um pouquinho mais aí. Então, responsabilidade do presidente da estaca e de seus conselheiros. Então, ensinar os princípios e as bênçãos relacionadas. 1. Cuidar daqueles que têm necessidades materiais e emocionais. 2. Desenvolver a autossuficiência, o que inclui a preparação pessoal e familiar. Então, responsabilidade desses líderes, a presidência da estaca. Ensinar isso aos líderes em suas alas. Além disso, ensinar a lei do jejum e incentivar os membros a fazer uma oferta de jejum generosa. Ensinar os bispos a como fornecer adequadamente a ajuda da igreja aos que têm necessidades materiais. Certificar-se de que o presidente do Quórum de Elders e a presidente da Sociedade de Socorro das Alas aprendam sobre qual é o seu papel no cuidado dos necessitados. Os sumos conselheiros, as presidências da Sociedade de Socorro da estaca ajudam a instruir esses líderes das alas em suas responsabilidades. Então, a estaca ajuda e ensina esses líderes a cuidar dos necessitados naquilo que eles precisarem. E, além disso, presidência da estaca, presidente da estaca, dirige o trabalho da estaca na preparação e atuação nas emergências quando elas surgirem. Então, os membros, como é que funciona para aqueles que não são membros? Né? Muitas pessoas perguntam sobre isso. Então, vamos lá, o que está lá no manual. Pessoas que não são membros da igreja, geralmente são encaminhadas aos recursos comunitários locais, caso precisem de auxílio. Então, a pergunta, puxa, o não membro pode receber ajuda do fundo de jejum? Então, essa é a resposta. Pessoas que não são membros da igreja, geralmente são encaminhadas aos recursos comunitários locais, caso precisem de auxílio. Raramente, quando orientado pelo Espírito, o bispo pode ajudá-las com os recursos das ofertas de jejum ou de pedidos do bispo. E aí, um exemplo de uma situação onde o não membro pode receber ajuda.
Por exemplo, o bispo pode conceder ajuda a pais ou responsáveis que não são membros da igreja, mas que tenham consigo crianças que são membros da igreja. Então, tem lá uma criança na ala, que o pai ou a mãe não é membro, que está passando uma necessidade extrema. O bispo vai avaliar aquela situação, porque o filho, a criança é membro da igreja, e pode conceder a ajuda de acordo com aquilo, de acordo com a inspiração que ele receber do Espírito Santo. Tá certo? Então, esse é o caso em que um não-membro pode receber ajuda. Então, os princípios, né, para o auxílio do fundo de jejum na igreja. E aquilo que nós precisamos e que faz parte do programa, para a gente ensinar. Incentivar a responsabilidade pessoal e familiar. Primeira coisa. Incentiva a responsabilidade pessoal. Para isso existe o plano de autossuficiência. Oferece assistência temporária para as necessidades essenciais. Então, as assistências, elas são sempre temporárias. Oferecer recursos ou serviços em vez de dinheiro. Sempre. Oferece recurso, oferece serviço, oferece alimento. Oferecer oportunidades de trabalho ou serviço. Para a pessoa que recebe ajuda, podemos dar a chance dela servir também, dela ser útil, dela de alguma maneira ela contribuir. E manter sigilosas as informações sobre auxílio da igreja. E os tipos de auxílio e a duração. Auxílios como abrigo, assistência médica, outros itens essenciais à sobrevivência e sempre por um curto período de tempo. Esses são os tipos de auxílio e a sua duração. Se os membros viverem a lei do jejum e fizerem ofertas de jejum, tanto eles como os necessitados serão abençoados. A importância do cumprimento da lei do jejum deve ser ensinada nas reuniões sacramentais, do sacerdócio, da sociedade de socorro e de outras auxiliares, nas visitas de ensino familiar, nas entrevistas para recomendação para o templo e nas entrevistas de acerto de dízimo. Ou seja, não devemos perder ocasiões para ensinar essas doutrinas ou esses princípios. Gostaria, para ilustrar para vocês, gostaria de passar um vídeo. Deixa eu ver, eu não sei se eu compartilhei com o som, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar novamente, para ter certeza. Ok. Compartilhei com o som. Então, vamos lá. So the Lord has given us a simple commandment with a marvelous promise. In the church today, we are offered the opportunity to fast once a month and give a generous fast offering through our bishop or branch president for the benefit of the poor and the needy. That which is not needed to help people in your local church unit will become available to bless other church members across the world who are in need. Your fast offering will do more than help feed and clothe bodies. It will heal and change hearts. It happened in the life of Sister Abe Toure, who lives in Sierra Leone. A civil war began in 1991 there. It ravaged the country for years. Tens of thousands of people lost their lives, and more than 2 million people were forced from their homes to avoid the slaughter. Sister Toure speaks of her gratitude for a mission president who would make his way into the war-torn country with money in his pocket. Those funds from the fast offering donation of someone like you allowed the saints to buy food that most Sierra Leoneans could not buy at a price they could afford. When guests visit Sister Toure's home now, she loves to show them 2 treasures from the war. A blue and white striped shirt she got from a bale of used clothing given by members of the church, and a blanket now worn and riddled with holes. A visitor from the United States sat with Abby not long ago. During his time with her, he found his eyes drawn to a set of scriptures that were on a table. He held the scriptures in his hand and gently turned the pages. As he did, he found a yellow copy
of a tithing donation slip. He could see that in a country where a dollar was worth its weight in gold, Abi Toure had paid $1 as her tithing, $1 to the missionary fund, and $1 as a fast offering for those who, in her words, were truly poor. The visitor closed Sister Toure's scriptures and thought as he stood with his faithful African mother that he was on sacred ground. When we offer succor to anyone, the Savior feels it as if we reached out to succor him. I pray that we will claim those great blessings of the fast for ourselves and for our families. Muito bom. Excelente essa mensagem do presidente Eyring. Eu acredito que muitos de nós, eu sempre fico tocado quando eu ouço essa mensagem, ouço a voz do presidente Eyring. E eu acho que é isso, é parte do nosso trabalho, ajudar os nossos membros a compreenderem a doutrina do jejum e como ela é importante na nossa vida. O presidente Uchtdorf, ele disse: a maneira do Senhor de cuidar dos necessitados difere da maneira do mundo. O Senhor disse: é necessário que seja feito a meu modo. Ele não está interessado apenas em nossas necessidades imediatas, ele também se preocupa com o nosso progresso eterno. Por esse motivo, a maneira do Senhor sempre inclui a autossuficiência e o serviço ao próximo, além da atenção dada aos pobres. E para finalizar, o presidente Eyring citando o presidente Kimball: existem muitas bênçãos associadas ao mandamento de jejuar pelos pobres. O presidente Spencer W. Kimball afirmou que falhar em seguir a lei do jejum é um pecado de omissão, cuja pena é alta. Ele escreveu: o Senhor faz ricas promessas aos que jejuam e ajudam os necessitados. A inspiração e a orientação espiritual seguem a retidão e a proximidade ao Pai Celestial. Deixar de jejuar privar-nos-ia dessas bênçãos. Irmãos, muito obrigado por esse tempo. Vamos, na sequência aqui, no final nós vamos ter algumas perguntas. Presto meu testemunho de que a lei do jejum, tanto aqueles que oferecem, que doam, quanto aqueles que recebem, vão sentir o braço protetor de Deus estendido e o amor do Pai Celestial por todos os seus filhos. Eu deixo essa parte desse treinamento em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, irmão Gemiro, obrigado pelo treinamento, pelas palavras. O irmão Linhares teve uma instabilidade aqui na internet. Voltei. Ah, ótimo. Então, o tempo é seu. Muito bem, amigo. Obrigado. Obrigado a Gemiro, foi bem esclarecedor. Deixa eu compartilhar aqui a tela. A internet aqui não está me ajudando muito, não, mas vamos lá. Se for passar algum vídeo ou algum áudio, Linhares, lembra de compartilhar o áudio também, tá? Ok, beleza. Bom, Libes, na realidade, calendário anual da autossuficiência, só para lembrar que ainda teremos, no próximo domingo, mais um evento, que vai ser o treinamento nacional de bem-estar e autossuficiência para os especialistas. Então, no próximo domingo, nós teremos o último evento de treinamento nacional. Bom, vamos ver aqui um pouquinho a doutrina da autossuficiência. Linhares, só para te lembrar, nós estamos vendo o seu PowerPoint sem ser no modo de exibição, tá? Se puder colocar no modo tela cheia. Isso. Eu coloquei, mas ele não ficou, não sei por quê. Não está? Ainda não. Você está com 2 monitores ou um só? Estou com 2. Então, ele tá pegando a tela do seu PowerPoint que não está sendo compartilhada. Está pegando a outra tela.
Então, Entendi. Deixa eu ver se eu faço algo. só você mudar aí a tela de visualização. Quando você for, descompartilha e compartilha de novo, e compartilha a outra tela, ao invés de compartilhar essa que você compartilhou agora. Agora, Isso, agora está em tela cheia. pronto. Muito bem, obrigado. Nada. Bom, vamos lá, então. Autossuficiência. A autossuficiência como é definida como a capacidade, o compromisso e o esforço de satisfazer as necessidades espirituais e materiais da vida para si próprio e a família. À medida que se tornam autossuficientes, os membros também estão mais capacitados a servir e cuidar dos outros, algo que nós já conhecemos bem, né, sobre isso. Agora, lembrando, bispos, presidentes, de que todo o treinamento que iremos passar para vocês hoje se encontra no site da autossuficiência.org.br. Então, todo o material está lá, com muito mais detalhes, com vídeos, então, só esse lembrete. Princípios da autossuficiência. É um mandamento, Deus proverá um meio para que seus filhos justos se tornem autossuficientes e todas as coisas são espirituais. Bom, a iniciativa de autossuficiência é orientada e dirigida pelo sacerdócio. É bom que fique sempre bem claro isso, né? As estacas são lugares de reunião onde os membros da igreja podem servir e fortalecer uns aos outros, unir-se e receber as ordenanças do sacerdócio e as instruções do evangelho. Então, a esse propósito, é bom sempre lembrar que tem tido algumas perguntas agora nessa pandemia e quando nós retornamos às reuniões sacramentais, ao presencial e às aulas também, muitos têm perguntado, nós vamos dar os grupos de autossuficiência presencialmente ou vamos continuar online? Isso é uma decisão da liderança, então vocês irão definir se continuarão com os grupos de autossuficiência de forma virtual ou presencial. É uma decisão da liderança. O Senhor disse aos líderes do sacerdócio, eu vos dei chaves para a obra do ministério e o aperfeiçoamento de meus santos. Bom, o Comitê de Autossuficiência da Estaca, só para que vocês saibam, esse comitê é composto de pelo menos 5 componentes, que seria um membro da presidência da Estaca, o presidente da Estaca vai definir se ele ou um de seus conselheiros será o responsável pela autossuficiência, e seria o chairman desse comitê, o encarregado do comitê. Temos também o bispo, encarregado do Conselho dos Bispos, a presidente da Sociedade de Socorro da Estaca, o membro do Sumo Conselho responsável pela autossuficiência, a especialista ou o especialista de autossuficiência. Eles compõem o Comitê de Autossuficiência da Estaca. Eventualmente, outras pessoas poderão ser convidadas. Um exemplo, se vamos tratar de algum assunto que envolve os jovens, o presidente dos rapazes e das moças da Estaca podem ser convidados nesse dia. Então, detalhes com vídeos sobre o Comitê de Autossuficiência da Estaca estão lá no site autossuficiência.org.br. Bom, aqui nós temos o cardápio da autossuficiência, que também tem tudo isso lá no site da autossuficiência. Então, existem muitos recursos e eu sugiro que vocês que foram chamados recentemente para liderar, que possam buscar no site da autossuficiência.org.br para identificar esses recursos. Se tiverem alguma dúvida, existem os gerentes de bem-estar e autossuficiência em cada uma das suas regiões, que poderá tranquilamente ajudá-los nesse sentido. Mas é muito completo, né? Esse nosso cardápio e atende muitas necessidades. E é importante que se saiba sobre elas, porque, às vezes, esses recursos que nós temos observado não estão chegando
em sua totalidade para os necessitados, e simplesmente porque a liderança não conhece. Então, é muito importante que sejam vistos e se houver alguma dificuldade, alguma dúvida, entre em contato com os gerentes de bem-estar e autossuficiência e essas dúvidas serão tiradas. Bom, material de apoio. Orientar grupos. Então, esses grupos que acontecem, né? Por exemplo, o grupo de educação para um emprego melhor, iniciar e melhorar um negócio próprio, a busca de emprego, enfim, finanças pessoais e muitos outros, essas orientações serão tiradas nesse manual. Guia do líder, é muito bom esse guia, e é importantíssimo que você, que foi chamado há pouco tempo, entenda bem como funciona o seu papel na autossuficiência. E como ter sucesso com o English Connect 1 e 2, também é um outro recurso muito interessante. Então, esse é mais um dos recursos que existem. E mostrando como você, líder, pode usar em benefício dos membros da sua unidade. Bom, aqui tem só uma palhinha aqui sobre o Empregue-se e o BAE, que é o Busca Acelerada de Emprego. O Empregue-se, inclusive nós estamos tendo agora um a nível nacional, que eu diria para vocês de forma resumida, que seria a parte, digamos assim, nós vamos fazer a parte teórica e a prática seria feito no BAE, na própria estaca. Por quê? Porque no BAE você vai ter as dinâmicas, coisa que no Empregue-se você não vai ter, mas você vai ter uma visão muito boa de como você pode conseguir um emprego. E nós temos observado que muitos membros estão procurando emprego e desconhecem que existe um recurso tão interessante. Não, eles vão poder aprender sobre currículo, como se apresentar no processo seletivo, sobre rede de contatos, como fazer o seu marketing, como fazer um comercial em 30 segundos, declarações de poder, enfim, todas as coisas necessárias para que você possa mais rapidamente conseguir se recolocar no mercado de trabalho. E existem muitos desempregados, temos observado no Brasil todo, né? E não é diferente entre os membros da igreja. E esse é um recurso excelente, são técnicas bem práticas de como você pode se recolocar no mercado de trabalho. Então, está disponível aos membros, inclusive até para que vocês possam saber, existe um busca acelerada de emprego voltado só para os missionários retornados. Então, alguns desses que chegam, você já pode dizer, existe um programa para ajudá-lo nesse processo. Além do Minha Jornada, que também é um programa voltado aos missionários retornados, que eles já se inscrevem lá na missão, no último dia que eles estão recebendo um treinamento de autossuficiência. Então, só para que vocês saibam, se tem algum dos jovens que chegaram na sua estaca, na sua ala, e que não está engajado, ou no busca acelerada de emprego, ou no Minha Jornada, tem alguma coisa errada. E aí você pode pedir para que eles entrem em contato com os gerentes de bem-estar e autossuficiência e eles vão orientar. Bom, esse é um pouco sobre a autossuficiência, um pouco dos recursos que existem, e agora nós vamos passar o tempo aqui para o irmão Ivan Tramontina. Ivan, você já está aí? Olá, Linhares, estou aqui sim. Tudo bem com todos? Maravilha. Ótimo. Obrigado pelo tempo. Eu quero compartilhar a tela aqui e falar sobre alguns recursos que são muito importantes também, que podem ajudar os bispos, né? Só me avisa se vocês estão vendo aqui a minha tela compartilhada, por favor, Linhares. É compartilhada, mas com PowerPoint, isso, agora está em tela cheia. Perfeito. Okay. Ótimo. Então, o propósito dos serviços familiares é ajudar os líderes, né? Na verdade, todos os departamentos, todas as
as ações dentro do bem-estar e autossuficiência para ajudar a liderança. E os serviços familiares, mais especificamente, é ajudar os líderes a ajudar os membros a desenvolver autossuficiência emocional e superar obstáculos para fazer e cumprir convênios sagrados. Então, pode acontecer dos bispos encontrarem membros que passam por desafios emocionais. E, alcançando a autossuficiência emocional, eles conseguem vencer seus desafios e fazer convênios. Essas são as áreas de atuação dos serviços familiares. Dependência e comportamentos indesejados, relacionamento conjugal e familiar, vencer a pornografia, atração pelo mesmo sexo, abuso, né? Qualquer tipo de abuso físico, emocional, sexual, e a ajuda também é para a vítima e para o ofensor. Missionários, tanto os que estão em campo como os que voltam mais cedo por diversos desafios. E o auxílio profissional, caso uma pessoa tenha necessidade de ajuda com psicólogos e psiquiatras. A gente trabalha muito com missionários de serviço. Essas pessoas estão espalhadas nas regiões, nos conselhos de coordenação, e eles que são aí a ponte entre os serviços familiares e a liderança. Eles que ajudam a estabelecer os programas que eu vou citar para vocês. O primeiro deles é esse que vocês estão vendo, o Programa de Recuperação de Dependências. A gente tem 2 guias, e, na verdade, ele não é só para vícios. Muitas vezes as pessoas pensam, o programa da igreja é para pessoas que têm vícios. Não, também entram hábitos indesejados ou maus hábitos. Então, o primeiro guia aqui à esquerda é um guia para o participante. E o guia da direita é o guia para familiares, cônjuges e familiares. Então, existem duas formas desse grupo ser ministrado, né? Primeiro, eu só quero dizer o formato desse grupo. As pessoas se reúnem, existe a questão da confidencialidade, do anonimato, né? Quem participa do grupo tem um lema que é quem você vê aqui, o que você ouve aqui, quando sair daqui, deixe que fique aqui. Então, as pessoas estão cientes disso. Metade da reunião é estudando o passo do dia e a outra metade é para partilhar as experiências que tem tido na luta ou da dependência do mau hábito, ou de ajudar um familiar ou cônjuge. O grupo online, a pessoa ela pode entrar através desse site, que é o site da autossuficiência.org.br/PRD. A pessoa, então, ela vai ser direcionada para essa página. Ela, então, as reuniões presenciais estão voltando ainda, logo mais a gente vai ter uma mudança nesse site, mas a pessoa vai lá pelo clique aqui no Conectando-se pela internet e ela vai, então, ter uma gama de horários e dias, e os grupos, eles são por temas. Então, por exemplo, que a gente está vendo aqui na tela, grupo de apoio à luta contra a dependência em geral, qualquer tipo de dependência ou mau hábito. Aqui, já em cima à direita, grupo de apoio à luta contra a dependência em álcool e drogas, então esse é específico para pessoas que têm desafios com álcool e drogas. Embaixo, grupo de apoio à luta contra distúrbios associados à alimentação. E o da direita inferior é grupo de apoio a homens que lutam contra a dependência e pornografia ou conduta sexual imprópria. Os líderes podem entrar para conhecer como é que é o grupo, participar do grupo e até saber como recomendar para um membro que esteja passando por essa dificuldade. Então, esse aqui é um auxílio para ajudar o bispo a ajudar os membros. O bispo, paralelamente a isso, vai trabalhar com o membro, fazer entrevistas e ajudar nesse processo dele de se livrar desse mau hábito ou da dependência. Existe também um grupo presencial na estaca, né? Um pouco diferente daquele grupo online. O membro que tem um desafio e quer ir num grupo presencial, quando é aprovado pelo presidente da estaca, é chamado um casal missionário. Vocês estão vendo na foto aí, tem aquele de plaquetinha, né? Tem um facilitador e tem um casal. Esse casal, ele conduz a reunião. E as pessoas que estão ali, elas estão se vendo, né? O grupo online lá, as pessoas não... a webcam delas ficava desligada, mas aqui todo mundo está se vendo. Mas da mesma forma, quem você vê aqui, o que ouve aqui, quando sair daqui, deixe que fique aqui. Pode participar, e aqui é o seguinte, né? Muitas pessoas ficam preocupadas. A pessoa não tem a obrigação de dizer qual é o desafio dela.
Então, se eu estou participando do grupo e meu problema é o vício do cigarro, eu não preciso dizer que o meu vício é do cigarro. Eu posso estar lá, compartilhar, ler, né, a parte do manual, e no momento da partilha, da experiência, eu falo de como eu estou sendo ajudado, de como às vezes é difícil para mim, mas que eu estou sendo acompanhado pelo bispo, que o passo da semana tem me ajudado. Então, isso garante a confidencialidade das pessoas. Caso alguém decida falar qual é o seu problema, não é proibido, mas é pedido para que todos guardem a confidencialidade e o anonimato daquele que falou, né? A pessoa, então, são 12 passos, a pessoa pode entrar no passo 2, 3, 4, em qualquer um, e ela fica o tempo necessário. Não precisa assim, eu termino quando eu já fiz os 12 passos. Se ela ainda está com desafio, ela pode continuar para aprender, para aplicar mais, que são muitas informações e muitas coisas novas. Os serviços familiares também têm um grupo, um curso de ajuda que é para casamento e família. Então, vocês estão vendo aqui o Fortalecer o Casamento, Fortalecer a Família e Relacionamento Conjugal e Familiar. Aqueles missionários que a gente falou logo no começo, eles auxiliam para que nas alas tenham esse curso, para que os casais que são chamados lá na unidade sejam treinados e que o curso seja bem dinâmico, né? Que não fique uma coisa monótona, só um falando, para que o máximo possível tenha a participação das pessoas. Então, esses 2 programas, tanto o programa de recuperação de dependência, que geralmente é feito na sede da Estaca, e o curso para casamento e família, que é feito na unidade, são carros-chefe, assim, né, dos serviços familiares. E para participar desse curso de casamento, não é somente casamentos que têm desafio. Todos os casamentos, todas as pessoas são casadas, são convidadas a participar e aprender juntos. Um excelente recurso também para o bispo, dentro dessa área dos serviços familiares, é o site Recursos para Aconselhamento. Esse site é disponível para a presidência de Estaca, bispado e membros do Sumo Conselho. E ele tem o seguinte, ele tem aqui esses tópicos, eles são de ajuda. O bispo pode se cadastrar, né, clicando no link, ele vai ter que usar a conta dele da igreja, e esses temas, quando ele escolhe um tema, ele vai ser direcionado ali para a definição do que é esse desafio, quais são as perguntas que ele pode fazer para o membro que ele está tentando ajudar, quais são as normas do manual geral da igreja, discursos, escrituras, para que ele possa, então, oferecer apoio para o membro. Então, os tópicos ali, né, os que estão mais em laranja, são os mais direcionados aos serviços familiares. E são esses os tópicos: abuso, auxílio à vítima, abuso, auxílio ao ofensor, vício, cuidadores, missionários que retornam mais cedo, emprego, finanças da família, conflito conjugal, saúde mental, vencer a pornografia, atração por pessoas do mesmo sexo, gravidez fora dos laços do matrimônio, suicídio e ajuda ao cônjuge de usuário de pornografia. Então, esse também é um recurso que eu aconselho a todo líder a entrar, a buscar, a pesquisar, porque... E não tem problema se, de repente, quando o bispo está sendo procurado por alguém, ou algum líder está sendo procurado, e não lembrar do que existe lá, pode falar: olha, irmão, nós vamos fazer uma outra entrevista, eu vou buscar recursos, e depois pode levar para a pessoa, né? Porque dificilmente o bispo, ou então pode ir no celular, ele também é fácil ser acessado através do celular. Um recurso fantástico que tem sido utilizado, e a gente recomenda, caso não tenha na sua estaca, para que possa procurar o gerente da sua região, procure, na verdade, antes o presidente da estaca, né, a liderança da estaca, para saber se tem algum plano da implantação desse grupo, é o grupo de resiliência emocional. Ele tem tópicos que vão ajudar muito pessoas que passam por desafios, fala sobre estresse, fala sobre ansiedade, sobre depressão, ajuda a desenvolver resiliência emocional. Ele fala a importância do equilíbrio na vida, da prática de exercícios físicos, de meditação, de uma técnica muito boa também para pessoas que têm problema de ansiedade, que é a atenção plena. Então, esse guia, ele é fantástico, ele tem 10 capítulos,
São 10 encontros, e as pessoas, então, elas podem participar desse grupo. É possível baixar esse manual e a pessoa estudar sozinha, sim, é muito bom, ele pode estudar com alguém da família, mas participando de um grupo, ele tem um companheiro de ação, e esse companheiro ajuda nas metas, eles se falam durante a semana, então é um material riquíssimo, que a gente recomenda que os membros sejam direcionados para que possam fazer. E, de novo, não é somente para pessoas que passam por desafios emocionais. Todos os membros podem ser convidados a participar do grupo, porque eles, inclusive, aprendem ferramentas para evitar, né, que, em alguns casos, eles entrem em um problema em que possa precisar de um profissional ou alguma coisa assim. Em alguns casos, né, não são todos os casos. Mas ele também é um grupo de prevenção. E aí, muitos líderes perguntam, né, quando é que eu vou saber se o membro ele vai precisar de um psicólogo, né? Será que eu estou procurando ajudar e o membro faz progresso ou o membro não faz progressos? Quando é que eu vou identificar que precisa de um profissional? Então, eu vou passar aqui para vocês 2 recursos que são muito bons. Um deles é esse site da igreja, né, que ele traz ali quando considerar a possibilidade de ajuda profissional. Eu não vou dizer quais são os tópicos para que vocês possam depois procurar. E também um material que foi desenvolvido pela área, que é o Guia de Recursos Locais. Além de trazer recursos de vários temas, inclusive aqueles que a gente falou no começo, que são as áreas de atuação dos serviços familiares, ele traz também esse documento chamado Avaliação de Funcionalidade. Para que serve esse guia? Ele serve para que o líder possa olhar, né? Ali tem uma reguinha que vai do verde até o vermelho, do número 1 até o número 7. Tem a descrição do comportamento da pessoa, do 1 até o 7. E dependendo do comportamento, e quanto mais vermelho, mais ajuda ela vai precisar, embaixo tem uma interpretação, para que o líder, então, possa saber que tipo de recursos ele pode utilizar quando a pessoa estiver se enquadrando em cada um desses números do 1 até o 7. Esse aqui não é uma ferramenta de diagnóstico, tá? É só um guia para as pessoas saberem como está o comportamento de alguém e que tipo de ajuda ela precisa. Então, de novo, ele está no site da Autossuficiência, o link está seguindo aqui, e os irmãos vão poder, os líderes vão poder, então, avaliar, né? Eu também convido a pesquisar esse guia todo, mas especialmente aqui na avaliação de funcionalidade, quando se existe a dúvida se uma pessoa deve ser encaminhada por um profissional. E vamos supor que, então, é identificado que a pessoa precise de um acompanhamento de um psicólogo. E aí se tem, já vi muitas pessoas falando, olha, na igreja tem psicólogos gratuitos, pode passar lá que é um programa automático da igreja, pagar pelo psicólogo, né? O fundo de jejum pode pagar. Então, irmãos, isso é uma meia-verdade, né? Existe o programa de ajuda, que é o programa através do fundo de jejum, mas como o nome do próprio departamento, que é o Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência, a gente direciona para que as pessoas sejam autossuficientes, inclusive na busca de um profissional. Então, o que a gente recomenda? O número 1 ali diz esgotar todos os recursos antes de utilizar o fundo de jejum. E o líder tem que acompanhar. Então, o que a gente recomenda? Existem psicólogos voluntários, ou seja, existem psicólogos gratuitos dentro dos serviços familiares. Já vou avisando, são poucos, e a agenda deles pode estar lotada. Mas vamos supor que não conseguiu. Existem psicólogos da rede pública, no SUS, posto de saúde. Ah, mas aqui a gente procurou e tem para daqui a 6 meses só. A gente entende, às vezes acontece. Existem grupos da comunidade, tem neuróticos anônimos, terapia comunitária, esses grupos podem ajudar. Até durante a pandemia, alguns deles fazem online, mas também existem psicólogos de faculdades. Então, nas cidades onde existe um curso de psicologia, nas faculdades onde existe um curso de psicologia, os alunos do último ano, eles fazem esse estágio e eles são supervisionados por psicólogos formados. Então, existe um momento do ano onde é feita uma inscrição e a pessoa ela pode participar.
pode ter desistência, e então é sempre bom estar tendo contato com essas faculdades. Qual é uma exceção, né? Então, a primeira coisa que a gente pede é para que busquem esses recursos da comunidade antes de utilizar o fundo de jejum. Quais são as exceções? Os casos onde esses recursos não são encontrados, não são de ajuda imediata, né? Ou casos envolvendo moral, castidade, casamento, atração pelo mesmo sexo, missionário voltando mais cedo e abuso. Aí a gente pede para que utilizem os psicólogos, que o bispo, então, utilize o fundo de jejum. Então, se existem algumas situações dessa envolvendo moral, castidade, casamento, atração pelo mesmo sexo, missionário voltando mais cedo e abuso, a gente pede para que utilizem os psicólogos que conhecem e conhecem e respeitam os princípios vividos pelos membros da igreja, né? A gente não quer que o líder utilize um recurso onde a gente não sabe qual vai ser a orientação do profissional. Outra forma também antes de utilizar o fundo de jejum, é recomendado no manual 1, item 5.2.3, pagar as contas de consumo e o membro paga o profissional com seus recursos, né? Então, ao invés de pagar direto com o psicólogo, é pedido para que seja utilizado para as contas de consumo primeiro. Mas vamos supor que o membro já está sendo ajudado, a gente recomenda, então, que o líder, depois de ter buscado os recursos da comunidade, de ter visto sobre a questão de pagar as contas de consumo, e se ainda assim não conseguiu, ele pode pagar diretamente para o psicólogo. Lembrando que é aprovado até R$70 por sessão, até 12 sessões. E a gente pede para que o líder siga os processos para ajuda do fundo de jejum. Então, ele vai verificar se a família do membro tem condição de ajudar, se alguns amigos têm condição de ajudar, antes de fazer o pagamento total para o psicólogo. Caso exista alguma exceção, acima dos R$70 ou acima das 12 sessões, a gente pede, então, que o líder entre em contato com os serviços familiares. Então, basicamente, esses são os recursos que gostaria de passar. Se tiverem dúvidas, eu sei que foi muito rápido, eu sei que os irmãos estão sendo chamados agora, né? São muitas informações, mas caso tenha alguma coisa em particular que gostaria de falar, recomendo buscar o gerente de autossuficiência da sua região. Você já deve conhecer, mas esse link aqui tem os contatos dele, os missionários de serviço local, ou até mesmo comigo, né? Buscando esses 2 telefones que são WhatsApp, ou através do e-mail tramontina@churchofjesuschrist.org. Então, irmãos, só gostaria de agradecer essa oportunidade, desejar muito sucesso no seu chamado e me colocar aqui à disposição para ajudar no que for preciso. E deixando meu testemunho também da veracidade desses assuntos. Muito obrigado, irmão. Obrigado, Linhares, pela oportunidade. Ok, Ivan, excelente, foi também muito esclarecedor. Agora, lembrando aos demais líderes, que alguns têm perguntado sobre essa apresentação, e eu diria o seguinte: nosso conselho é que vocês procurem no site autossuficiencia.org.br e lá vocês vão ter muito mais detalhes de tudo que nós estamos falando hoje aqui. Agora, se tem alguma dúvida específica, procure o gerente de bem-estar e autossuficiência da sua região. Essa resolve todas as suas necessidades. Bom, vamos passar agora o tempo ao irmão Carlos Games. Games, o tempo é seu. Obrigado, Linhares. Uma boa noite a todos. Eu sou Carlos Games, o gerente de educação da área, e eu gostaria de poder falar para vocês, líderes, um pouquinho hoje sobre os programas educativos da igreja, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, e se houver algum desafio, Perdigão me fala. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tá. Enxergar? Sim, só falta colocar em tela cheia agora. Modo apresentação. Sim? Coloca lá no modo apresentação, lá embaixo, no PowerPoint mesmo. Estão conseguindo enxergar, alô? Estão me ouvindo? Mas não está ainda no modo apresentação.
Lá embaixo, no canto inferior direito, Games. Tudo ok? Sim ou não? Está carregando aqui. Ok. Agora você... Isso, clica. Isso. Beleza. Ok. Aí, foi. Beleza, obrigado. Então, o treinamento de hoje vai ser com base nos 3 programas que nós temos estabelecidos aqui no Brasil. O propósito de tudo que tem relação à educação na igreja, né? Elevar o nível educacional dos membros através dos programas educativos da igreja e dos recursos educativos do governo. Hoje eu vou tratar 3 programas, que são o Fundo Perpétuo de Educação, o English Connect... Ô, Games, deixa eu te interromper, desculpa. O seu microfone parece que foi tampado aí, tá ficando ruim de te ouvir. É como se você tivesse colocado a mão. Vai falando aí pra gente poder, pra eu te dar o feedback. Eu estou compartilhando aqui. Você quer compartilhar por mim? Não, tá ótimo. A parte visual tá ótima. O seu microfone que ficou abafado. Parece que como se você tivesse colocado a mão ou alguma coisa em cima dele. Não. Agora melhor? Tá ótimo. Estamos te ouvindo e vendo bem. Agora melhor? Ok. Então, beleza. Nós temos, então, 3 programas educativos da Igreja no Brasil estabelecidos. Nós temos o Fundo Perpétuo de Educação, o English Connect 1, 2, 3 e BYU Pathway, ok? Então, eu vou tratar cada um deles aqui na sequência, mostrando uma série de vídeos. Em relação ao Fundo Perpétuo de Educação, vamos, então, ver juntos um vídeo. E se houver algum problema, me fala, ok, Perdigão? Ok. De educação. Isso. Agora Caminho para adquirir o empréstimo. Estão ouvindo? Quando você tirou do mudo, sim. Ok. Olá, vamos entender como o Fundo Perpétuo de Educação funciona e o caminho para adquirir o empréstimo. Lembre-se que o Fundo Perpétuo de Educação é um empréstimo. Sugerimos que antes de solicitar o FPE, considere oportunidades de bolsas oferecidas pelas instituições de ensino ou pelo governo. Se não encontrar nenhum recurso da comunidade ou do governo que possa lhe ajudar, o Fundo Perpétuo de Educação é uma ótima alternativa. Você deve estar se perguntando, mas quem pode solicitar? O Fundo Perpétuo de Educação é um fundo rotativo, formado pelas próprias doações dos membros. O empréstimo é feito para custear os estudos dos membros que não têm condições de pagar integralmente pelo seu curso. Todos os membros a partir de 18 anos que tiverem dignidade, determinação e necessidade, chamamos isso de DDN. Mas o que significa DDN? D de dignidade, estar digno de uma recomendação para o templo. D de determinação, de ser um bom aluno e devolver o empréstimo. N de necessidade, estar realmente precisando do auxílio. Você precisa participar de um grupo de autossuficiência, incluindo a 13ª lição do Fundo Perpétuo de Educação. E o endosso do seu bispo. Para isso, marque uma entrevista com ele, converse, e ele irá avaliar seu DDN. Você pode escolher um curso profissionalizante, técnico ou tecnológico, com duração de no máximo 24 meses. Tudo certo? Para fazer sua solicitação é bem simples, e tudo é feito online no site www.autossuficiencia.org.br/FPE. Se ainda ficou com dúvidas, entre em contato com nossa central de atendimento no 0800 773 3446. De segunda a sextas-feiras, das 8 horas às 20h40. Esperamos ter ajudado você. Temos outros vídeos informativos no nosso site www.autossuficiencia.org.br/FPE. Excelente. Então, o Fundo Perpétuo de Educação, ele vem tendo, neste último ano, muitos empréstimos por parte dos membros, ou seja, muitos membros estão usando o Fundo Perpétuo de Educação. E o papel do bispo, hoje em dia, é extremamente importante em relação a isso, né? Nós vemos que o Fundo Perpétuo de Educação é um programa que pode ser usado, por exemplo, pelos missionários retornados, ou pelos membros que estão desempregados, ou membros que desejam, aqueles que, de repente, não têm feito nenhum curso técnico, né? Eles estão com o ensino médio completo, mas eles não têm feito nada, estão naquela idade que eles sentem que a educação seria um AP, e então recomendamos que esses membros também possam usar o Fundo Perpétuo.
e, obviamente, também para qualquer líder ou membro, enfim, em geral, que esteja desempregado. Desde que o Fundo Perpétuo começou no Brasil, nós temos tido mais de 16 mil membros usando o Fundo Perpétuo. E só neste último ano, nós tivemos nas centenas de matrículas. Enquanto a pandemia afetou muito o Fundo Perpétuo no mundo todo, no Brasil só cresceu. Isso é graças a vocês, bispos. Vocês incentivam os seus membros a usarem o Fundo Perpétuo. Antigamente, você falava que o Fundo Perpétuo era aquela coisa que não tem uma máxima de idade, né? Só pode ter os 30 e tantos. Não, hoje não. Qualquer membro da igreja que seja digno, determinado e necessitado, a partir dos 18 anos, pode usar o Fundo Perpétuo de Educação. São cursos tecnológicos, técnicos, vocacionais ou profissionalizantes, de até 24 meses de duração e com um empréstimo de até R$30 mil, ok? Então, eu vou mostrar para vocês quais são alguns cursos curtos que estão tendo muito sucesso no Fundo Perpétuo. Qualquer curso relacionado à estética ou à beleza estão sendo um sucesso total. Então, micropigmentação é um deles. Olha esse que interessante, curso Drone Master. No mês você consegue ser piloto de drone usando o Fundo Perpétuo. Montador de sistemas fotovoltaicos, banho e tossa, manutenção em celular, curso comissário de voo intensivo. Então, não é só aquele curso de, eu quero ser desenvolvedor de software. Beleza, pode ser, desde que seja um curso de até 24 meses, não tem problema nenhum. Mas também tem cursos curtos que valem muito a pena. Então, eu não vejo por que hoje alguém não usaria o Fundo Perpétuo, sendo que está necessitado, né? Que está meio que parado ou estacionado em relação à autossuficiência deles. Se eu fosse bispo, eu convidaria essas pessoas a usarem o Fundo Perpétuo de Educação. Ok? Nós vamos ver agora um vídeo sobre quais são os requisitos que alguém precisa para, então, ter acesso ao Fundo Perpétuo de Educação. Porque, embora seja um programa que é antigo, né, já temos 21 anos do Fundo Perpétuo no mundo, ele é extremamente recorrente. Nós temos, sendo os 2 cursos mais usados, são o de técnica de enfermagem. A gente viu um up nos últimos anos muito forte. Desenvolvedor de software também. Então, qualquer curso de TI, de até 24 meses, está sendo bem usado no Fundo Perpétuo. Os de estética, a beleza que a gente acabou de ver, e muitos outros. Então, quais são os requisitos para poder, então, ter acesso a esses cursos do FPE? Vamos lá ver um vídeo aqui juntos. Só um segundo. Estamos juntos novamente. Que bom que você está aqui. Vamos te apresentar todos os passos para solicitar o Fundo Perpétuo de Educação. Peça a seu bispo uma entrevista para ele avaliar seu DDN, ou seja, sua dignidade, determinação e necessidade. Fale sobre seu interesse no Fundo Perpétuo de Educação e solicite seu endosso. Você precisa fazer parte de um grupo de autossuficiência, sendo que para um curso de até 12 meses de duração, você pode participar de qualquer um dos grupos. Para um curso de duração entre 12 e 24 meses, você deverá participar do grupo de educação para um emprego melhor. Tem dúvida de como participar de um grupo de autossuficiência? Procure o especialista de autossuficiência de sua estaca. Após a conclusão do grupo de autossuficiência, solicite ao facilitador uma carta ou certificado de conclusão. Você também precisará participar da 13ª lição com seu facilitador, especialista ou bispo. Lembre-se de solicitar a carta de conclusão. Pronto! Agora você pode solicitar o seu empréstimo acessando o site autossuficiência.org.br/FPE. Bom, se ainda ficou com dúvidas, entre em contato com nossa central de atendimento no 0800 773 3446, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 20h40. Esperamos ter ajudado você. Acesse nossos outros vídeos, eles também podem te ajudar. Excelente. Então, os requisitos, eles são simples, são 3 requisitos, são 3 documentos que todo membro precisa ter antes de iniciar a sua, enfim, o Fundo Perpétuo de Educação, né? E quais são esses requisitos? O primeiro deles chama-se o endosso do bispo. Bom, o endosso do bispo é um documento que o próprio bispo vai assinar, né? Esse documento,
Ele hoje é completamente eletrônico. Aliás, eu quero mostrar para vocês mais um vídeo, né? Bem simples sobre o que exatamente é o endosso eletrônico do bispo, tá bom? Porque isso aqui é uma coisa que você, bispo, vai precisar fazer para o membro que tem interesse no Fundo Perpétuo de Educação. E aqui mostra como é que eu, como bispo, como acesso o documento, como eu posso colocar a pessoa para dar início, então, ou colocá-la, aprová-la em relação ao endosso do bispo, ok? Olha aqui comigo, vamos lá. Perfeito, ok. Excelente. O endosso do bispo, ele é um documento eletrônico, okay? Ele está no site da igreja, e ele é extremamente importante porque sem ele, a pessoa não consegue estudar no Fundo Perpétuo de Educação. Então, se eu sou bispo hoje, através dessa entrevista simples, que tem umas 6 ou 7 perguntas em relação à dignidade, em relação a comprometimento por parte da pessoa em relação ao Fundo Perpétuo, eu consigo avaliar. Ah, mas eu preciso me preocupar se a pessoa está querendo fazer piloto em drone ou esteticista? Eu, como líder, eu não preciso me preocupar. Esse é um trabalho que será avaliado pelo gerente de autossuficiência da região, ele ou ela receberá o processo do Fundo Perpétuo, com a escola, o curso que a pessoa deseja, então ele ou ela fará essa avaliação. Mas o teu papel como bispo, além de, obviamente, fomentar o Fundo Perpétuo na sua área, né, o uso dos empréstimos educativos na igreja, é realmente poder avaliar, então, esse endosso do bispo. O endosso do bispo é simples, ele não requer de grandes dúvidas, mas nós temos uma central de atendimento, líderes, que está sempre à disposição de vocês. É o 0800 773 3446. Através desse site, nós conseguimos... através do telefone, nós conseguimos resolver qualquer dúvida, tanto de membros quanto de líderes, né, de segunda a sextas-feiras, das 8 da manhã até as 8h40 da noite, ok? Então, usem sempre essa ferramenta do call center para tirar qualquer dúvida que você tenha. Nós também temos o WhatsApp como uma ferramenta para poder resolver qualquer dúvida que vocês tenham, ok? Então, em relação aos requisitos, nós já vimos que temos o endosso do bispo, nós temos o grupo de autossuficiência, que a pessoa própria precisa participar, né? Então, um grupo de autossuficiência, eles são feitos nas estacas, pela liderança de estaca, pelos especialistas de autossuficiência das estacas. Mas o que eu faço se na minha estaca não tem? A gente precisa, então, incentivar, pedir para que a estaca ofereça esses cursos. Se eu vejo que esses grupos, né? Se meu grupo de autossuficiência, se meu curso do Fundo Perpétuo é menor a 12 meses,
seja, se eu vou fazer, por exemplo, piloto de drone, que é 1 mês, eu não preciso fazer o curso ou grupo, desculpa, de educação para um emprego melhor. Eu poderia fazer esse ou qualquer um outro, grupo de finanças pessoais ou qualquer um outro grupo que eu tenha, ok? Se eu vou ter um curso no fundo perpétuo, que é mais do que 12 meses, por exemplo, desenvolvedor de software, são 24, eu vou precisar sim fazer o grupo de educação para um emprego melhor, como obrigatoriedade, né? Então, dependendo do meu curso no fundo perpétuo, eu vou e faço um grupo de autossuficiência ou eu faço um outro. De novo, tudo isso aqui está nos vídeos que eu acabei de mostrar para vocês. E eu até vou postar os links daqui a pouquinho aqui no webinar. E sobre o fundo perpétuo, eu só quero que vocês saibam, líderes, que nós precisamos encorajar os membros a terem empréstimos no fundo perpétuo. Foi-se a época em que é o último recurso do último. O fundo perpétuo é uma bênção para os membros. Temos muitos membros, infelizmente, que por algum motivo ou outro, seja a pandemia, seja falta de qualificação na vida, estão desempregados e precisam ter acesso à educação. E o fundo perpétuo é uma excelente alternativa. De repente, você fala, bom, eu gostaria de poder ter um acesso a um curso de 48 meses, né? 4 anos pelo fundo perpétuo. Infelizmente, não dá. Houve uma carta da primeira presidência enviada em janeiro de 2018, onde explicitamente falava que os cursos eram simplesmente de até 24 meses de duração. Mas será que eu consigo, então, pagar 2 anos e o fundo perpétuo mais 2? Infelizmente, também não. Né? São cursos técnicos, profissionais, vocacionais, profissionalizantes, tecnológicos ou técnicos de até 24 meses de duração, ok? Então, lembrem que esse é o nosso telefone. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, fiquem à vontade para ligar no fundo perpétuo e eu também me coloco à disposição. Em relação ao English Connect, bom, é uma iniciativa feita pelas estacas, né? A área não tem poder de operacional sobre ela, né? Hoje em dia funciona 100% pelas estacas, mas eu quero que vocês saibam que existe um site, né? Existe um site onde ele tem até as perguntas frequentes mais comuns. Então, no site, ele descreve o que é English Connect 1, o que é English Connect 2, o 3, qual é o meu papel como líder, né? O que eu precisaria fazer para dar um treinamento, de repente, para o líder. Imagina que eu sou um presidente de estaca, um conselheiro de estaca, eu preciso ensinar como é que eu vou estabelecer o English Connect na minha estaca. Aqui tem tudo, a guia de implementação, aqui tem o certificado que vai ser usado para, então, dar para os participantes do English Connect, uma vez eles encerrem o grupo. Assim, tem todas as informações que eu precisaria estão aqui, né? Aliás, ele tem até perguntas frequentes, né? Imagina que tem uma pergunta sobre, não sei, eu quero colocar um professor que não é membro da igreja, um facilitador do English Connect, um professor do English Connect que não é membro da igreja. Posso ou não posso? Né? Aqui vai te dar algumas dicas e nós precisamos de pessoas que tenham, obviamente, embora a gente queira ensinar muito bem inglês, o importante é que as pessoas possam sentir o espírito, que se tratem sobre temas que realmente vão elevar a fé dos membros enquanto o English Connect acontece e que se espera que o facilitador, então, possa trazer esse espírito. Aí você entende que seria mais complicado, né? Mas tem qualquer pergunta que vocês pensarem, elas estão aqui e descreve muito bem o programa como um todo, ok? E por último, sem estender mais, o Build Your Pathway, ele também tem um site, buildyourpathway.org. Ele tem um chat, que é um robô, né, que ele responde qualquer pergunta que você tenha. Esse robô a cada dia fica melhor. Eu já fiz o teste várias vezes, mas tem horas do dia, né, de manhã especialmente, à tarde, onde você realmente vai falar com alguém humano do outro lado. O robô fica funcionando mais à noite, de madrugada, né? Então, qualquer pergunta que você tenha, eu viria aqui no site do Build Your Pathway, eu vou clicar na opção Help, né, ajuda aqui, Help, e eu vou perceber que aqui embaixo, não sei se vocês conseguem enxergar, espero que sim, aqui fala Support Build Your Pathway. Se eu clicar nele, eu vou abrir um chat. Aí qualquer pergunta que eu tiver sobre Pathway, eu vou lá. É aqui que a pessoa vai me ajudar. Mas puxa, eu tenho alguma pergunta um pouco a mais assim, posso fazer diferente? Pode. Se você vai no site da autossuficiência.org.br, vai ter uma página da Build Your Pathway. Lá nós temos 4 missionários de serviço brasileiro, aliás, um brasileiro e 3 americanos. Eles conseguem responder a sua pergunta em até 48 horas, através de um e-mail. Está tudo bem organizado. Então,
não fiquem com suas perguntas, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta que vocês precisarem. Eu só quero prestar meu testemunho de que a educação é a chave para que muitas portas se abram. Hoje em dia nós precisamos de membros muito mais qualificados para enfrentar os desafios que o mundo tem, especialmente quando a gente percebe que a visão da educação lá na frente parece que vai ter menos trabalhos operacionais e como que vai ser, e então o empreendedorismo pega forma, né? É importante que a gente se eduque incansavelmente. O vídeo do presidente Nelson me inspira, aquele que fala sobre os estudos, né? Nós precisamos continuar estudando, incluso na idade dele, ele não entende por que não tem que estudar, tem que continuar estudando, né? Embora sejam as escrituras como profeta, mas que nós continuemos estudando e nos aprimorando. Esse é meu desejo. E eu estou à disposição de vocês, líderes, para qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado. Excelente, Games, foi muito bom. Bom, agora nós vamos ter aqui, para finalizar, algumas perguntas, e uma delas que já chegou aqui, já que o Games está aí na tela, deixa eu fazer logo o Games aqui. O meu pergunta, eu não sei cadastrar o curso, quem pode me ajudar? Games. Excelente pergunta. Se você não sabe como cadastrar um curso, você pode fazer duas coisas. Ou você fala com seu especialista de autossuficiência da sua estaca, que seria uma coisa boa, né, para você saber quem ele é ou ela é, ou você liga diretamente na central de atendimento, 0800 773 3446. De segunda a sextas-feiras, das 8 da manhã até as 8h40 da noite. Nós somos o único país do mundo que tem gente treinada do outro lado do telefone para responder qualquer pergunta sobre o Fundo Perpétuo. É uma bênção esse call center e funciona bem. Hoje em dia funciona bem. Então, vocês podem confiar. Se em algum momento alguma coisa acontece, vocês podem falar comigo. Eu me coloco à disposição que eu mesmo farei questão de ajudar. Mas lá seria o primeiro recurso, né? Através da central de atendimento. Muito bem, mais outra aqui, Games. Para quem já fez um curso, veio lá da Estaca Uberlândia, para quem fez um curso pelo Fundo Perpétuo, pode fazer um novo empréstimo para o do curso? Boa pergunta. Depende. Se meu primeiro curso ele foi menor a 24 meses, eu poderia. Por exemplo, imagina que eu fiz o Fundo Perpétuo pela primeira vez e eu fiz um curso de 10, vamos falar fácil, fica fácil. Eu fiz um curso de 1 ano, ok? Pelo Fundo Perpétuo. E eu acabei esse curso. Eu posso fazer de novo? Pode. Por quê? Porque você ainda tem 12 meses a mais para estudar pelo Fundo Perpétuo. Ok? Imagina que você fez um curso pelo Fundo Perpétuo de 24 meses na primeira vez. Você consegue fazer de novo? Você não pode. Então, quando você chegar e maximizar os 24 meses, seja em 2 cursos, em 3, em 4, aí tudo bem. Fez sentido, Linhares? Então, sim. Chegar no nível de eu já topei nos 24 meses que eu posso, ou eu já usei os 30 mil reais, imagina que você usa um curso de 5 meses, mas o teu curso é 30 mil reais. Você não vai poder usar mais o Fundo Perpétuo, porque você já usou o máximo de dinheiro disponível pelo empréstimo educacional do Fundo Perpétuo. Então, o que chega antes, ou os 24 meses estudados pelo FPE, ou os 30 mil reais. Em resumo, o somatório de todos os cursos que eu fizer não podem passar de 24 meses, no máximo 24, né? Agora, tem uma pergunta que tem a ver com essa. Feito um curso de 1 ano, para ele fazer o segundo, ele precisa terminar de pagar o primeiro? Não. Ele não precisa. Ele precisa ter acabado o curso, mas pagar ele não. Pagar a dívida não. Não precisa. O que você vai precisar fazer, você vai precisar entrar em contato com o call center, preencher um formulário super simples de por que é que você quer fazer um segundo curso. E aí, então, a gente libera, porque o sistema bloqueia uma vez que você já entra no primeiro, né? Então, a gente precisa manualmente entrar lá e fazer... a pessoa agora quer fazer o segundo curso. Mas é super simples. Então, é só entrar em contato com a central de atendimento que a gente consegue te ajudar rapidinho. E em questão de dias, você tem esse acesso aí liberado e já vai aparecer um novo curso para você que você está querendo fazer. Perfeito. Mais um aqui, Games. A turma está gostando do Fundo Perpétuo, viu? Olha, vamos... Estou fazendo um curso de 4 anos e falta somente 1 ano para
terminar, eu posso usar o fundo perpétuo? Infelizmente não. Olha, isso aí me arrebenta o coração, hein? Porque o fundo perpétuo é uma bênção, mas infelizmente não. O fundo perpétuo é só para cursos de técnicos, tecnológicos, vocacionais ou profissionalizantes de até 24 meses. Então, qualquer curso a mais de graduação, porque seria tecnológico, né? Mas, enfim, graduação de 4 anos, infelizmente não daria. Então, esse tipo de jeitinhos aí, infelizmente, o fundo perpétuo não aprova. Um outro irmão, João Carlos, pergunta aqui, o fundo perpétuo funciona só no Brasil? Não, o fundo perpétuo funciona em todos os países do mundo, exceto alguns de Europa e Estados Unidos e Canadá. O resto do mundo tem o fundo perpétuo. E o melhor fundo perpétuo do mundo é aqui no Brasil, por causa dos líderes que a gente tem, né? Que eles incentivam o uso do fundo perpétuo constantemente com seus membros. Aquele membro que está desempregado, que você está preocupado, o que eu faço com ele? Fala para ele o seu fundo perpétuo, caso seja uma coisa interessante, né? De repente tem um curso superior e não interessa, né? Aqui uma pergunta, o presidente, eu acho que é o presidente do ramo São Pedro, da aldeia, ele pergunta, o pagamento do fundo perpétuo pode ser acompanhado pela liderança da unidade? Boa pergunta. O fundo perpétuo hoje o líder não consegue enxergar qual é a dívida que o membro tem. Isso é proposital. É o seguinte, quando eu estudo no fundo perpétuo, enquanto eu estou estudando o curso o meu curso, seja, sei lá, técnico em enfermagem, ok? 24 meses. Enquanto eu estudo, eu pago R$20 por mês, só para estudar. Eu não pago R$20 para a igreja, eu não consigo usufruir do fundo perpétuo, tá? O fundo perpétuo não vai conseguir pagar a minha escola quanto custa o técnico em enfermagem. No momento que, enquanto eu estou estudando, tá tudo bem, pago meus R$20 bonitinho, ótimo, tá? E isso é para todo mundo, então uma beleza. Imagina que nós entramos naquela fase de eu já me formei, né? Eu tenho 6 meses que eu não preciso pagar dívida, e então eu começaria a pagar minha dívida, mas eu, membro, não estou pagando. O líder vai conseguir enxergar no site da igreja, na opção de líder ali do fundo perpétuo, você vai conseguir enxergar quem é que está em dia, quem é que está atrasado, e foi. Você não consegue enxergar número nenhum. Porque não é o intuito de você cobrar o membro se está ou não está. Nós já estamos fazendo esse trabalho de ministrar, de relembrar os membros através de ligações, de campanhas, de que eles precisam cumprir com a sua responsabilidade. E, obviamente, que nós hoje precisamos também da ajuda dos líderes, né? Mas não ao ponto de, bom, então me fala quanto que deve, porque eu vou me sentar e fazer um plano. A gente não quer entrar nesse quesito, não é para entrar. Entendemos que você pode acompanhar qual é a situação, né, do membro, atrasado ou atualizado, né, se ele está pagando, mas não nada mais do que isso. Fez sentido, Linhares? Não sei se... Sim. Agora, completando aqui, que o tempo já está esgotando, cursos totalmente EAD são atendidos pelo Fundo Perpétuo? Sim, ótima pergunta. Pessoal, nós queremos todo mundo usando EAD. Mas eu estou em Brasília, quero usar um curso lá de São Paulo. Deve. Estuda pelo EAD. Excelente pergunta. Sim, o Fundo Perpétuo aprova EAD. Vai usar. Agora, vale a pena realçar de que, desde que o curso traga empregabilidade. Esse é um requisito importantíssimo. Tenho seguro. Essa é a base do Fundo Perpétuo, né? Nós não deveríamos estudar a gente não aprova um empréstimo, a não ser que a gente saiba, através dos nossos gerentes de autossuficiência de campo, que aquele curso tem alta empregabilidade naquela região. Que o objetivo total é o quê? Que o membro tenha um emprego em questão de 2 anos ou 1 ano e meio, quando ele acabar o curso, né? Com certeza. E outro que ele perguntou é sobre o Eric Fortunato, cursos oferecidos por plataformas como Hotmart, se são contemplados também pelo Fundo Perpétuo. Bom, em termos gerais, elas não são. Embora eu peço, irmão Eric, que se você tiver o bispo líder, se você tem algum curso específico, manda para a nossa proposta, a gente vai avaliar. A gente está avaliando caso a caso. Está sendo uma nova experiência, né? Porque nós precisamos ter certeza que há empregabilidade atrás dessas plataformas. Se não há, a gente não aprova. Mas se dá para enxergar que há futuro, há
há um raciocínio lógico por trás do que eu quero através da plataforma, o Fundo Perpétuo está para abençoar, né? Então, eu já vi casos onde foi aprovado e casos onde não foi aprovado. Onde não foi aprovado, eu só quero usar porque eu quero usar. E aí o membro tem uma subscrição de 1 ano, e aí a pessoa não usa. Então você fica falando, bom, aí você tem uma dívida que você não usa, como que é? O outro, sim, tem um plano certinho, olha, em tanto tempo eu vou me formar de tantos cursos. Então, depende, ok? Manda para a nossa proposta, que a gente vai tratar caso a caso para ter certeza de que tenha sucesso esse tipo de cursos. Excelente, Games, obrigado. Agora, a última pergunta aqui é sobre fundo de jejum. O que fazer com o membro que não está evoluindo com o plano de autossuficiência, dando desculpas, mas ainda continua pedindo ajuda? Essa ajuda pode ser negada ou não? É aconselhado negar a ajuda? Bom, eu vou responder aqui pelo Agemiro, porque ele já teve que se ausentar, ele está viajando, teve que pegar já o voo dele. Mas é simples, o bispo é um juiz em Israel, e lembrar o seguinte, a cada ajuda, o membro precisa fazer um plano de autossuficiência, ou seja, ele vai fazer compromissos, ele vai se prontificar a fazer determinadas coisas para mudar aquela situação. E aí seria o seguinte, na próxima ajuda, o bispo deve perguntar, e aí, aqueles compromissos, aquele plano de autossuficiência, o que é que você fez? E ele mesmo vai poder ficar, eu não fiz, você não fez por quê? E aí você vai julgar, de repente, dar mais uma oportunidade. A igreja não está preocupada em relação a simplesmente às finanças, né? Os recursos existem, mas nós precisamos ajudar os membros a tornarem-se autossuficientes. Então, bispo, você vai julgar, mas lembre-se, cada ajuda, esse membro deveria fazer um plano de autossuficiência, algo para ele sair daquela situação, ou a curto prazo, médio prazo, mas ele precisa ter esse plano, porque senão ele vai gerar uma dependência, e não é isso, isso aí é contrário aos ensinamentos do Evangelho. Então, ajudar essa pessoa a se tornar autossuficiente, e aí você vai julgar se ele está buscando isso ou não, se ele está simplesmente querendo ficar dependente de uma ajuda da igreja para sempre. Então, é algo que você deve julgar, mas para facilitar, resumindo, ajude esse membro a ter um plano de autossuficiência. Se ele tiver um plano de autossuficiência, aí fica muito mais fácil. Bem, líderes, foi muito bom estar com vocês. Eu sei que tem muitos outros assuntos para falar, mas volto a repetir, procurem no site autossuficiência.org.br e vocês terão lá uma gama de recursos para conhecerem sobre a autossuficiência. E os gerentes de bem-estar, em cada uma das suas regiões, poderão ajudá-lo nos itens mais específicos. Então, desejamos a todos uma boa noite e uma boa semana, e vamos encerrar com a oração feita pelo o irmão Charles Aguiar, ele é o gerente de bem-estar em João Pessoa.